O Libertador, capítulo 81. O Senhor ressuscitou. A noite do primeiro dia da semana tinha passado lentamente. Cristo ainda era prisioneiro da sua tumba. O selo romano estava intacto. Os guardas romanos se mantinham em alerta. Se tivesse sido possível, o príncipe das trevas teria mantido a tumba que guardava o Filho de Deus selada para sempre. Mas poderosos anjos celestiais estavam à espera para saudar o príncipe da vida. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. Mateus 28, verso 2. Os brilhantes raios da glória de Deus iluminaram seu caminho. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Versos 3 e 4. Esse mensageiro era o anjo que ocupou a posição que Satanás perdeu. Quando ele afastou a pedra, parecia que o céu descia à terra. Os soldados o viram remover a pedra como se ela fosse um seixo, e o ouviram exclamar: Filho de Deus, sai para fora, o seu pai está chamando. Eles viram Jesus sair do sepulcro e o ouviram proclamar sobre a tumba aberta: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao sair em glória e majestade, a multidão de anjos o saudou com cânticos de louvor. Ao verem os anjos e o Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram, ficando como mortos. Quando já não se podia ver o cortejo celestial, eles se levantaram e, cambaleantes, como se estivessem bêbados, correram para a cidade e contaram a todos que encontraram a maravilhosa notícia. Eles estavam a caminho do palácio de Pilatos, mas os sacerdotes e líderes religiosos mandaram dizer-lhes que fossem se encontrar primeiro com eles. Pálidos e tremendo de medo, os soldados contaram tudo o que viram. Disseram: o que foi crucificado era o Filho de Deus. Ouvimos um anjo proclamá-lo como a majestade do céu, o Rei da Glória. Caifás incita o engano. Caifás tentou falar. Seus lábios se moviam, mas não conseguiam emitir nenhum som. Os soldados estavam para ir embora quando, finalmente, Caifás conseguiu falar. Esperem, ele disse. Não contem para ninguém as coisas que vocês viram. Vocês devem declarar o seguinte, disseram os sacerdotes. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram um corpo enquanto estávamos dormindo. Então os sacerdotes se excederam, pois os soldados estavam dormindo. Como puderam saber do ocorrido? Se os discípulos fossem comprovadamente os culpados de terem furtado o corpo de Jesus, não seriam os sacerdotes os primeiros a condená-los? Ou ainda, se as sentinelas tivessem dormido, não seriam da mesma forma os sacerdotes os primeiros a acusá-los diante de Pilatos? Os soldados estavam apavorados. Dormir em seu posto era um delito punido com a morte. Deveriam eles mentir, pondo em risco a própria vida? Mesmo recebendo dinheiro, como enfrentariam o julgamento se cometiam perjúrio? Os sacerdotes prometeram garantir a segurança da guarda, dizendo que Pilatos não ia querer que um relatório como esse circulasse, mais do que já havia circulado. Os soldados romanos venderam sua integridade por dinheiro. Foram aos sacerdotes carregando uma surpreendente mensagem de verdade. Saíram dali carregando dinheiro e na língua um relatório mentiroso. Enquanto isso, o relato da ressurreição de Cristo já tinha chegado a Pilatos. Embora tivesse condenado o Salvador contra a vontade, ele não tinha sentido, até então, nenhuma dor de consciência. Aterrorizado, trancou-se dentro de casa, decidido a não se encontrar com ninguém. Os sacerdotes foram até ele e insistiram que revelasse a negligência dos guardas no cumprimento do dever. Privadamente, ele interrogou os guardas, que não se atreveram a ocultar nada. Isso permitiu que Pilatos extraísse deles uma descrição de tudo o que havia acontecido. Apesar disso, não tomou nenhuma atitude no aspecto legal. Entretanto, dali em diante, não houve mais paz para ele. Ao matarem Cristo, os sacerdotes haviam feito de si mesmos instrumentos de Satanás.
estavam agora inteiramente sob seu poder, emaranhados em uma armadilha da qual não viam nenhum escape, a não ser continuar na guerra contra Cristo. A única esperança para eles era provar que Cristo era um impostor, negando que ele havia ressuscitado. Eles subornaram os soldados e fizeram acertos para obter o silêncio de Pilatos. Entretanto, havia testemunhas a quem não podiam calar. Muitos tinham ouvido o testemunho dos soldados sobre a ressurreição de Cristo. Alguns dos mortos, ressuscitados com Cristo, apareceram para muitos e declararam que ele havia ressuscitado. Os sacerdotes e líderes religiosos estavam em contínuo temor de que, ao andarem pelas ruas ou na privacidade de suas casas, viessem a se encontrar face a face com Cristo. Ferrolhos e travas eram proteção muito frágil contra o Filho de Deus. Dia e noite, estava diante deles a terrível cena, quando clamaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, verso 25. A garantia da nossa ressurreição. Quando o poderoso anjo falou diante da sepultura de Jesus, dizendo: o seu Pai está chamando, o Salvador saiu do sepulcro para a vida que estava nele próprio. Cristo tinha proclamado em triunfo: eu sou a ressurreição e a vida. Somente a divindade podia falar essas palavras. Todos os seres criados são dependentes de Deus, pois dele recebem a vida. Somente aquele que é um com Deus podia dizer: eu tenho autoridade para dar a vida e para retomá-la. João 10, verso 18. Cristo ressuscitou dos mortos como os primeiros frutos dos que dormiram, e sua ressurreição teve lugar no mesmo dia em que o feixe movido devia ser apresentado diante do Senhor. Por mais de 1000 anos, quando o povo subia a Jerusalém para a Páscoa, o feixe dos primeiros frutos, as primeiras espigas de grãos maduros, era movido como uma oferta de agradecimento. A colheita do grão não podia continuar até que isso fosse apresentado. O feixe dedicado a Deus representava a colheita. Assim, a ressurreição de Cristo é a representação e a garantia da ressurreição de todos os justos mortos. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Muitos ressuscitaram com Jesus. Ao ressuscitar, Cristo tirou do sepulcro uma multidão de cativos. Mateus 27, verso 52. Foram esses que deram testemunho da verdade à custa da própria vida. Agora, eles deviam ser testemunhas daquele que os havia ressuscitado. Durante seu ministério, Jesus tinha dado vida a alguns mortos. Esses que foram ressuscitados não foram revestidos de imortalidade. Eles ainda estavam sujeitos à morte. No entanto, os que saíram da sepultura na ressurreição de Cristo foram ressuscitados para a vida eterna. Posteriormente, subiram com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e a sepultura. Agora, os mesmos entraram na cidade e apareceram para muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Os remidos ressuscitados deram testemunho sobre a verdade das palavras. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Isaías 26, verso 19. Em nosso Salvador, a vida que foi perdida por causa do pecado é restaurada. A ele é concedido o direito de dar a imortalidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, verso 10. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, verso 54. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses 3, verso 4. A voz que exclamou da cruz: está consumado, penetrará as sepulturas e abrirá as tumbas, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Na ressurreição do Salvador,
Algumas poucas sepulturas foram abertas, mas, na sua segunda vinda, todos os queridos mortos ouvirão a sua voz e ressurgirão para uma gloriosa vida imortal. O mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos levantará a sua igreja acima de todos os poderes, não somente deste mundo, mas também do mundo por vir.